bem, né? Eu não sou fotogênica assim para a câmera, né? Eu fico nós nervosa, vamos deixar mas... você calma. Se é que te ajuda, você está muito bonita. Fica sossegado. Obrigada. Ah! Esse Josafá é muito galanteador. Já estamos ao vivo, viu, pessoal? Né? Tá bom. Então a gente finge que acredita. Então vamos lá. Vamos lá. Boa tarde a todos. Muito obrigado por todos que estão nos acompanhando. Eu já vi aqui que a Gleice já curtiu o nosso vídeo. Muito obrigado, Gleice, por ter curtido o nosso vídeo. Hoje, né, a gente recebe aqui a professora Daniela para dar continuidade a esse projeto que nós iniciamos, né, lá da Escola Estadual Educador Pedro Lucia. Eu e meu companheiro Josafá, nós estamos recebendo professores onde nós trabalhamos para que eles possam dar as suas vivências, para que eles possam deixar aqui esse registro, esse marco na história, né? Porque muito mais que meros espectadores, nós somos também aqueles responsáveis por construir, por contar uma parte da história. Então, hoje nós estamos aqui recebendo a professora Daniela para que ela possa contar uma parte da história também, tá? O professor Josafá vai dar a palavra dele e, na sequência, a Dani ela já se apresenta e depois volta para mim para eu fazer a primeira pergunta, tá bom? Então, pode ir, Josafá. Que bom que vocês estão aí mais uma vez, né? Assistindo nossa live. É muito importante tê-los aqui conosco. E hoje teremos aí a Dani, né? Uma professora competente de filosofia, fala muito bem. Com certeza será uma live aí de muito conhecimento aí, de muita descontração também, que esse é o objetivo, ok? Obrigado, Dani, pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite, né? Eu espero responder às expectativas de vocês e eu espero que os alunos estejam assistindo. E vamos lá. Ok. Então vamos lá. Para a primeira pergunta, Dani, é o seguinte, né? Todos agora devidamente apresentados, todos agora devidamente orientados sobre do que se trata essas três pessoas aqui nesse momento falando na frente da câmera, né? Nós vamos para a nossa primeira pergunta, e a primeira pergunta é assim: em virtude de tudo isso acontecendo, o futuro ele sempre foi incerto, extremamente incerto. Mas parando para pensar no contexto que nós estamos vivenciando, no contexto da pandemia, o futuro se tornou ainda mais incerto, né? E aí, qual a perspectiva? O que você espera, né, para o futuro? E mais do que isso, né? O que você acha que tudo isso que nós estamos vivenciando, se isso poderá deixar uma herança positiva, negativa, ou ambos, né, através da sua avaliação e perspectiva? Eu acredito que sim. Eu acredito que esse momento é único, que nós escolhemos estar aqui nesse momento, estar nesse mundo, vivendo isso, sentindo o que todos estão sentindo, vivenciando esse momento histórico dessa doença, que nós não sabemos o que é, e nos permitir na nossa todos. E eu acredito que a gente vai conseguir melhorar sim. E sempre ter uma esperança que as pessoas vão se tornar melhores, que nós vamos sair melhores disso, que nós vamos ter mais humildade, que nós não somos melhores do que ninguém, que nós vamos conseguir conquistar um futuro próximo, sabe, eu acho que essa doença, ela veio para fazer com que a gente desacelerasse, porque como professores de escola integral, a gente vem num ritmo acelerado, a gente não tinha nem tempo de se olhar, de se conhecer, de falar, né, de trocar experiências. Então, eu acredito que agora convivendo mais pela internet, entre aspas, num sistema, né, superficial, né, virtual, a gente consiga conhecer muito mais alguns alunos, muito mais entre a gente, se conversar do que na escola, né? Então, esse ambiente virtual nos proporcionou
uma nova forma de conhecimento, né? Uma nova forma de sentir o outro. Eu não acho negativo, não. Eu acho positivo, sim. Eu acho positivo porque o pai começou a conhecer mais o seu filho, porque a mãe começou a conhecer mais os seus filhos, porque o filho que tinha tempo para a mãe e para o pai começou a ter tempo, e aí os filhos começaram a cuidar dos seus pais e a vivenciar em si a família. E esse contexto familiar se tornou mais próximo. E isso ajudou mais a nós, professores. Vocês estão entendendo o contexto de filosofia, né? Que eu estou falando? E assim, o professor, nós ensinamos, né? Não educamos. O papel da educação é dos pais. A nós é ensinar. Né? Então, eu acredito que foi muito bom, foi muito produtivo. E essa troca de nós com os pais é maravilhosa, porque os pais falam, nossa, eu estou observando mais o meu filho, nossa, eu estou tendo mais contato com eles, né? Então, isso é muito bom. Eu acredito que o que vai ficar para nós, esse marco histórico, seja realmente essa oportunidade da gente melhorar como ser humano, saber que uma doença é capaz de comprometer a nossa vida inteira, porque graças a Deus nós não tivemos até hoje, nós não, se Deus quiser, nós não a teremos conosco, ou já tivemos e não sabemos, né? E assim, é a oportunidade da gente se tornar ser humano, mais humano e não desumano, tá, gente? Não sei se eu consegui responder a pergunta de vocês. Conseguiu sim, Dani. Também o meu desejo também aqui, Júnior, quem sabe a Dani dê aquela risada que ela dá lá no corredor da escola, né? O quê? Ai, meu Deus, eu fico Ai, gente. Essa risada é sua marca. Ai, eu já ouvi, né? Eu já ouvi. Eu tô nervosa. A fala é séria, mas tem que dar aquela risada, senão não é Dani, né? Ô, Dani, é o seguinte. Nós sabemos. Tá bom. Nós sabemos que aconteceu várias coisas, né? Nessa quarentena, para mim, aconteceu muitas coisas, né? Principalmente o casamento do meu filho ontem, né? Tô na quarentena, né? Falei, mas que coisa, né? Tanta coisa ruim acontecendo, mas de repente, pá, acontece uma coisa excelente. Meu filho casa, né? O coitado tinha reservado a mansão para se casar, tinha toda a estrutura para casar, e veio a pandemia, mudou tudo, né? Tiveram que casar ontem só no cartório, tudo aquilo que foi imaginado, né? Foi por água abaixo. Então, isso mostra que nós não temos domínio de nada. Nós não temos domínio de nada. Então, as coisas acontecem, você querendo ou não, ela vai acontecer. Então, eu quero que você fale para mim, Dani, o que aconteceu nessa quarentena que marcou você? Que daqui a 30 anos você vai lembrar. Cara, aconteceu um negócio que me marcou. O que foi que aconteceu? Abre o coração. Olha, a falta de fé das pessoas. É a falta de fé. Eu acho que você se abandonar é a pior coisa. Desacreditar no ser humano. De você se trancar dentro da sua casa é uma coisa. Agora, você abandonar e faltar fé no ser humano, sabe? Isso aí para mim foi horrível. Você não pode deixar de nunca ter fé. Acreditar que uma luz e que você sabe que ele está com você. Que ele nunca dorme. Ele sempre está com você. Quem te vigia não dorme. Quem te olha não dorme. Né? Mesmo eu fazendo filosofia, sendo filósofa, cursando filosofia clínica, que é um curso que eu estou fazendo agora, que eu achei importante estar abrindo para vocês, meus amigos, eu acredito que é um curso que está me dando espaço de eu estar estudando filosofia indiana, né, do princípio da fé, e eu falo para vocês que a fé, ela é capaz de mover tudo, de renovar a gente e da gente acreditar no nosso próprio trabalho, sabe?
E o que a gente não pode deixar de morrer jamais é a fé. E a fé anda junto com a esperança. E o que mais me marcou foi o abandono de animais. E o que mais me marcou foi, um acontecimento que eu coloquei na minha prova de filosofia, que foi aquele homem humilhando aquele motoqueiro, se achando superior àquele rapaz. Porque ele é um motoqueiro, ele é digno, ele trabalha. Sabe, o meu trabalho não é superior ao trabalho de um motoqueiro, ao trabalho de nenhuma outra pessoa. Sabe, então isso para mim, todos nós somos dignos, todos nós somos trabalhadores. Eu tenho orgulho do que eu faço. Eu já trabalhei em várias coisas. Já morei fora do Brasil, morei na África. E eu falo para vocês, essa pandemia, eu já vivenciei algumas coisas parecidas na África. Eu vivenciei a cólera, vivenciei a malária, onde a gente não podia sair à noite, onde a gente tinha que beber água quente, fervida, aonde o barro, a gente perdia sapato, então a gente tinha que sair com sacolas amarradas até o joelho para poder ir para a escola. Porque meu pai era peão de obra. E a gente tinha que estar lá, porque meu pai tinha que defender o pão de cada dia. Porque eu tinha que mandar dinheiro para minha avó aqui no Brasil, porque a minha avó não tinha condições de se manter. Então, assim, eu falo para vocês, a falta de fé destrói o ser humano. A falta de fé vem com esperança. Então, isso você nunca pode deixar, nunca pode abandonar. Acredite que você é capaz, que daí você move o mundo. Entendeu? Qual é a sua maior força, meu filho? É você acreditar. É isso. Que lindo. Muito bem. É que da hora. Muito bom. Estou gostando, viu, Dani? E vocês que estão aí ao vivo aí, podem ir colocando o like aí, né? Vai mandando like pra gente aí. Né? Tem que ser assim. Não é verdade? Tem que ser assim. Isso é muito bom. Esse é o momento de ouvir a sua história, né? O seu lado da história. Isso é muito bom, né? Vamos lá, Juninho. Estou gostando. Então vamos lá. Bom, antes de fazer a minha pergunta, eu quero mandar um abraço aqui para mais uma vez aqui para os nossos para as pessoas que acompanham a gente assiduamente, né? Então nós temos a Simone mais uma vez aqui, um abraço para Simone, um abraço para Daniele, que trabalhou com filho, um abraço mais uma vez para Mariana Isis, um abraço para o Fábio, que está dizendo o seguinte para Dani, ó: saudades das suas aulas de NT toda sexta-feira, Dani. O Fábio de disse. E a Cláudia, nossa PCA, ela também está acompanhando e disse: Dani, sua linda, e mandou vários coraçõezinhos. Te amo, amo, Simone, Claudinha, tudo de bom. Bom, então vamos. Bom, então vamos lá, Dani, para a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta é no sentido do desafio que nós encontramos a partir do momento em que a gente passou a trabalhar remotamente, porque vários aplicativos, softwares, até aparelhos também, nós não tínhamos conhecimento sobre eles. Inclusive, alguns equipamentos também não são suficientemente bons para poder fazer rodar alguns programas, alguns aplicativos. Tem até problema com a própria internet. A internet de casa, por exemplo, aqui é uma internet meia boca, então eu fico aparecendo todo travado na tela. Enfim. E aí, a pergunta você possui algum tipo de dificuldade para usar as tecnologias? E quais foram as estratégias que você usou para que você pudesse aprender ou aprimorar conhecimentos dessa área? Vixe, todos! É tipo assim, que tiro foi esse? Misericórdia! No Google Classroom, eu falei, misericórdia, é aquilo. Nossa Senhora, eu sabia mais música de funk por causa dos meus adolescentes do que trabalhar com tecnologia. Eu achava que com data show, eu era a mina da tecnologia, imagina? Não. Eu me achava o máximo, né? Eu sabia tudo. Mas aí, quando entrou aula virtual, eu falei, Jesus Cristo. Eu falei, mãe, eu tô tudo. Mãe, eu nasci de novo, mãe. Me volta para sua barriga, me pare agora. Porque não dá, não tem condições.
Porque eu não sabia. Eu olhava aquilo Google Classroom e, assim, aquela dificuldade, sabe, de, tipo, eu me imagino, sabe, assim, eu falei, mãe, eu acho que eu tenho 60 anos, porque 70, 80, porque 90, 100, 1000, até uma pessoa de 60 anos aprende melhor que eu, porque eu tava, assim, navegando nos negócios, mas não conseguia coordenação motora para usar. E aí, eu lembro que o Danilo ficou um dia inteiro comigo, o dia inteirinho comigo, me ensinando, tadinho, me ensinando a mexer para fazer um formulário, cara. E ele montou 30 mil vídeos. Eu assisti os 30 mil vídeos. Sabe quem me ensinou a mexer? A Mariana. A Mariana do terceiro falou assim, porque minha mãe posta assim, assim, assado. Eu falei, sua mãe posta assim, assado? Aí eu falei, gente, ela posta assim, assado, é assim. E foi quando eu peguei o negócio e consegui, entendeu? Então, é uma coisa assim, tipo, você acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. A tecnologia é aos poucos. Nós, que nem eu nasci no final da década de 76 para 77, em dezembro de 76. Então, para mim, gente, é uma coisa, né? Quem nasceu em 80 já está de direito numa coisa. Quem nasceu em 90, nossa, já está feliz da vida que já tá, é o cara. Né? Quem nasceu no ano 2000 já é tecnológico, né? Então, para eu fiz, viu, Dani? Eu fiz aula de informática em 73, quando eu nasci em 73, na época de 70, que nem no computador eu peguei. Eu sou da época de 6 meses e não vi o computador. Sabe aquele tier que você dá? Então, aí ESC Transfer Options. Aí depois Lotus 1, 2, 3, e assim, as pessoas tinham uma frescura para você mexer no computador, que você ia quebrar o mouse, sabe? Não era esse acesso, né? Então a gente não tinha esse negocinho assim da gente pegar e mexer, né? As pessoas não falavam, você vai quebrar, não pode imprimir. Até hoje, né, filho? Uma frescura. Então, assim, a gente comprou impressora, a gente comprou datashow, a gente comprou notebook. Pra quê? Virar, mas mesmo assim a gente não consegue ter toda a tecnologia do mundo. E as formações estão tendo agora. Só que como a gente fica muito planejando aula na sala de aula, a gente esqueceu da parte tecnológica, de se atualizar. O Júnior não, o Júnior é jovem, não se compara a nós, né, Josi? Nós já somos uma geração, né, Fê? Vamos, né? Então 70. A gente precisa melhorar. Mas eu me inscrevi num curso aí, vamos ver se dá certo. Quem sabe? Tecnologias educacionais. Vamos ver se dá certo. Se der certo, vamos lá. Vou para mais um aqui. Querida, qual o papel do professor nesse contexto de dúvida e medo, né? Então, nós estamos, como você já falou, é um momento de medo. Não adianta você falar... eu creio em Deus, tal, mas eu não tenho medo. Mesmo crendo em Deus, você vai ter medo. Porque o medo, em algum momento, é bom, né? Às vezes, em algum momento, o medo, ele precisa existir para que você mantenha um controle, para que você tenha cuidado. Então, o medo em si é bom, né? Agora, o professor, diante dos alunos, né? Que os alunos, querendo ou não, eles estão nos vendo, né? Esse vídeo vai ficar gravado, né? Para a posteridade. Então, quer dizer, alguém vai observar, pessoas vão assistir, vai ficar no YouTube, alunos nossos vão ver. Então, o aluno ele quer ver como que está o professor nesse contexto de dúvida e medo. Porque ele tem o mesmo sentimento que nós temos, só que não tem o preparo que nós temos. Né? Mas qual que é o papel do professor neste momento, nesse contexto? O papel do professor nesse contexto é saber que o medo existe e que a gente tem que enfrentar. Né? Não adianta você se esconder no mito da caverna. Não adianta você se colocar dentro da caverna. A única forma de você se proteger é utilizar máscara e álcool gel. Esse é um fato. A doença existe, sempre existirá outras doenças, e a única forma de você se proteger e proteger o outro, utilizar a alteridade, que é se colocar no lugar do outro, que eu não quero para mim, eu não quero para o outro,
utilizar a máscara, óbvio, né? Fazer o isolamento quando for possível, e a dúvida sempre existirá. O método cartesiano, René Descartes, sempre falou: se eu duvido, eu penso, se eu penso, eu duvido. Então, como a ciência está muito à frente, e a gente sempre tem que pensar na ciência como o modo mais maravilhoso que para poder explicar o que está acontecendo, é saber vivenciar isso, é saber pensar e moderar isso. Como é que a gente modera uma dúvida e um medo? É através de observar o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. É os limites. Então, a cada um cabe ao limite. Eu não posso, eu não devo, eu não faço, né? Então, se eu tenho limite, eu não vou fazer, né? O que adianta eu pegar eu vou fazer isolamento social se eu vou numa festa, se eu vou numa festa, vou num baile funk, eu vou me reunir com os amigos, e o autocuidado? Vou me reunir, mas vai de máscara? Quantas pessoas? 10? Isso não é um isolamento, né? Então, assim, vou visitar a minha avó, e aí? Semana passada você estava, né, no meio dos seus amigos. Então, há consciência. Então, o papel do professor, na dúvida, é você dar consciência para o seu aluno. Você sabe da relação de causa e efeito. A física fala disso, né? Então, nós temos que tomar cuidado. Se você ama o outro, se você tem amor por você, você vai usar máscara, né? E o papel da dúvida, ela existe a todo momento. A gente não tem cura para essa doença. Umas pessoas são curadas, outras não. Então, na dúvida, use máscara. Tenha consciência, tenha amor próprio, né? Como é que você vai amar o outro se você não se ama? Certo? É isso. Tá certo, Dani. Muito bem respondida, né? E aí, Júlio? Dani, ó, a gente ainda tem algum tempinho, e aí eu vou fazer uma pergunta que eu fiz anteriormente para a professora. Cíntia. Eu vou fazer para você também. Antes de fazer essa pergunta, eu vou aqui comentar, né, que o Igor disse que está morrendo de saudade de você, viu, Dani? Grande beijo, Igor. Também. Presente. Bom, então é o seguinte, como a gente ainda tem um tempinho, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Cíntia na entrevista anterior. Imaginando numa possibilidade que seria surreal nesse momento, de nós termos uma vacina onde todo mundo seria vacinado agora, todo mundo já estaria imune a essa doença, e nós voltaríamos ao nosso antigo normal em fevereiro. Voltaríamos até a vida que nós tínhamos em fevereiro. Qual a primeira coisa que você faria se nós voltássemos à normalidade hoje? Qual a primeira coisa que você faria? A primeira coisa que eu faria, eu daria um abraço nos meus filhos e daria um abraço nos meus pais. A primeira coisa que eu faria é dar um abraço na minha mãe e no meu pai, porque faz bastante tempo que eu não abraço minha mãe e meu pai, né? É isso. Desculpa pela emoção, mas é isso. Mas é necessário. Esse é o momento que a gente pode colocar a emoção para fora, não tem nenhum problema. Nossa, daria um abraço bem apertado na minha mãe. E o abraço que eu não dou na minha mãe, eu dou na minha cachorra, né? Aí eu daria na minha mãe. Tá bom? Eu fiz uma pergunta, Dani, também para a Cíntia, a respeito daqueles alunos, né, que muitos deles têm desistido do seu projeto de vida, né, muitos estão desanimados. Uhum. Então, é um momento realmente de, se você não tiver cuidado, você começa a desistir, porque os adolescentes não têm esse suporte que nós temos, não temos a família, né? Às vezes tem família que em vez do aluno estudar, vai ter que ajudar o pai, ajudar a mãe. Então, tem situações e situações, né? A questão do racismo, nesse momento, tem demonstrado a sua face mais triste, né? As pessoas têm sido cada vez mais preconceituoso. Então,
muitas pessoas têm falado assim, esse é o momento que nós vamos se humanizar, nós vamos nos humanizar. Isso não é real, não é isso que tem acontecido. É porque as pessoas que são ruins, elas continuam sendo ruins. Continuam sendo ruins, né? É fake, então, né? É fake. É fake, né? Então, porque as pessoas continuam sendo do mesmo jeito. Ninguém melhora porque está passando uma situação difícil. As pessoas continuam sendo a mesma, né? Sendo ruins, né? Uhum. A sociedade é doente, né, Josa? A sociedade é doente pelo racismo, a sociedade é doente pela gordofobia, a sociedade é doente por tudo. A sociedade, ela quer uma pessoa perfeita, e o perfeito não existe. Nós somos pessoas passíveis de erro, né? E eu falo para você, as pessoas não são humanas, elas são humanas até a página 2. Elas usam as pessoas cada vez mais. Elas só gostam, entre aspas, muitas pessoas só gostam de você quando você é útil. Né? Então, infelizmente, a sociedade é doente. A pedofilia, essa criança de 10 anos aí que estava grávida do tio, isso para mim eu chorei horrores, né? Esse caso de racismo aí, né? Eu acho que o racismo como a pedofilia é uma doença. Como é que você pode rejeitar uma pessoa? Como é que você pode praticar o racismo se você vai precisar de um sangue, e sangue não tem cor, sangue todos nós temos o sangue da mesma cor. Você não sabe se foi um negro que te doou sangue, sabe? Que doou um órgão, né? Que doou um órgão. Então, assim, quando eu morei na África, era latente isso, sabe? Quando na época foi colonização belga, né? O presidente era o Denis Sassou Nguesso. Eu morei na cidade de Fondo. E, assim, na época, a gente visitava, a pobreza lá imensa. As mães, até hoje, como é muita guerra, muita disputa por terra, disputa por ouro, né? Disputa por diamante, né? Por tudo lá, porque é muito rico, né? Areia, por sal, por tudo que você imaginar eles querem, né? As mães catavam o piolho da cabeça das crianças porque era o que elas tinham para comer. E os pais preferiam ter filhas mulheres porque as filhas mulheres eram muito mais, poderiam se vender as filhas por 1.500 francos CFA, que era o valor das crianças. Então, aonde nós temos no mundo crianças sendo vendidas, né, a preços, aonde as pessoas humanas são vendidas, aonde a pedofilia impera, aonde as pessoas praticam racismo, aonde as pessoas praticam tudo que é tipo de discriminação, como é que a gente vai ter um futuro melhor? Eu fico me perguntando, sabe? Eu fico me perguntando se essa doença veio para dizimar uma parte da população que ainda é podre mesmo por dentro, que acha que pode comprar tudo com dinheiro, sabe? O dinheiro não compra vergonha na cara. O dinheiro não compra cor. O dinheiro não compra generosidade. O dinheiro não compra resiliência, vergonha na cara. Não compra. O dinheiro não compra amor próprio. O dinheiro não compra professor de filosofia. O dinheiro não compra professor. O dinheiro não compra gente, Josa. Não compra. Nós não somos vendidos. Nós somos humanos. Entendeu? Tá certo, Dani. Ô, Dani, já estamos finalizando a nossa parte aqui. Essa pandemia para me poder abraçar meus alunos. Então, mas já estamos finalizando. Eu quero deixar a minha fala aqui final. Eu quero dizer que foi muito bom falar com você. Realmente é o que você tem falado. As pessoas continuam sendo desumana, e mais do que nunca tem demonstrado mais ainda. Para mim, essa pandemia veio mostrar quem é você. Quem é você? Né? A violência tem aumentado dentro de casa, os pais têm espancado os filhos, têm abusado dos filhos. Então, mais do que nunca, houve-se uma notícia, né? As famílias vão pedir divórcio depois da quarentena. Não é que vão pedir divórcio, porque a família estava destruída. A família que era unida vai continuar mais unida ainda, né? Essa é a minha linha de pensamento, né? Então, quer dizer, mas é essa a realidade, né?
mas diante dessa realidade aqui que nós estamos falando, que é um pouco triste, né, bem dramático, mas que é a realidade, eu quero agradecer a você, viu? Quero agradecer, foi muito bom ter estado com você aí, foi 30 minutos de alegria e de muito conhecimento. Esse é o objetivo, tá? Obrigado, Júnior. Beijo. E a frase que eu deixo é assim: se ame sempre e sempre tenha esperança, porque a esperança é o que move a gente, tá bom? E a gente se vê no futuro, se Deus quiser. Obrigada, meus grandes amigos aí. Vocês são homens fortes e poderosos. Fico muito agradecida. O Júnior vai falar aí. Obrigado. Amigos, tá bom? Obrigada, gente, por ter acompanhado a live, viu? Bom, para concluir aqui, então, eu vou deixar meu abraço para todos que acompanharam a gente, para todos que deixaram o like aí no nosso vídeo, que comentaram. Aqui vale ressaltar um último recado aqui deixado pela Mariana Isis, porque ela diz o seguinte: olha, a Dani passa uma paz inexplicável, né? Então, pode ter certeza que as suas palavras, ela alcançou e vai alcançar, porque o vídeo vai ficar disponível aqui para outras pessoas poderem acompanhar. Mas, de qualquer maneira, eu quero deixar aqui uma última mensagem, dizer a todos que muito obrigado, e passando a semana que vem, quando for na outra, porque semana que vem a gente vai ficar desplugado, né? Nós não teremos atividades, então, quando for daqui 2 semanas, a gente volta com novas entrevistas, e foi um prazer tê-la aqui, Dani, e é isso. Um abraço para todos vocês. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Obrigado, gente. Abraço para todos.